Glória ao Justo, programa Glória ao Justo, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, e esta é a edição 952, ano 19. Nós estamos há 26 anos no ar, e este programa iniciou já no 7º ano da Unicresce no ar, e nós temos o prazer, a felicidade de fazer com o propósito de ajudar alguém. Eu costumo dizer que queria ser útil, gostaria de ser útil, de ser lembrado por alguma utilidade. E este é o programa Glória ao Justo. A sua finalidade, glorificar o Senhor e edificar os crentes. O tema de hoje, a Arca do Senhor no seu lugar. A Arca do Senhor no seu lugar. E o texto bíblico, 2 Samuel 6, 12 a 23. Eu estava fazendo na introdução um comentário a respeito da linguagem do apóstolo Paulo, ele falando de vasos para honra e vasos para desonra, numa referência velada àqueles instrumentos usados na cozinha e aqueles instrumentos usados na sala, e ainda tem os instrumentos usados no quintal, lá nos fundos da casa. Não deixa de ser um vasilhame, ou vasos, que era muito comum, vasos, mas que tipo de vaso? Um vaso para alimentar os animais, um vaso para as pessoas comerem, um prato, uma bacia, uma tigela para colocar frutas. Portanto, uma linguagem muito comum e geral para muitos instrumentos usados na família, pela família. E Paulo fala de vasos para honra, vasos para desonra, e um vaso para honra poderia referir-se, no contexto geral, um vaso que ficava na sala onde as pessoas chegavam e eram recepcionadas, e ali tinha água para lavar as mãos, para lavar o rosto. Nós vimos isto no Brasil ainda, antes que tivéssemos estas condições que hoje são favoráveis, água encanada e água, um banheiro para hóspede, lá uma sala com um quarto, uma coisa que onde os hóspedes poderiam entrar e ficar à vontade. Na antiguidade, não. Alguém não tinha isto, então na sala tinha uma vasilha bonita, lá, as casas que tinham, o pessoal que tinha dinheiro, uma vasilha bonita de porcelana, tinha a bacia e o vaso. Dentro da bacia, o vaso cheio d'água, usava-se aquilo ali. Então, aquilo era um vaso de honra, até porque era, no caso do Brasil, louça portuguesa, uma coisa cara, uma coisa bonita, nas casas de pessoas, digamos, classe A. Era um vaso para honra. Mas nessas mesmas casas existia a panela de ferro, que era utilizada no fogão a lenha, e esta panela de ferro era muito suja por fora. Ela era feia porque o ferro, com o calor, com a utilização, ficava sempre uma cor feia, uma cor preta. Agora, o pior é que ela era da cozinha para o quintal, onde seria lavada. Então, seria um vaso para desonra, não sei. Mas Paulo referia-se a vasos para honra na obra de Deus. E nós sabemos que a arca era um recipiente, era um vaso honroso, honrado, porque nele tinha as tábuas da lei, o cajado do Arão, e uma vasilha, um vaso com maná, e, portanto, era algo especial. E nós vamos fazer a leitura nesta palavra santa, na palavra do nosso Deus, aprender juntos a respeito deste importante tema, os vasos que são para honra e os vasos que são para desonra. Não diz respeito a nós aqui, mas nós vamos ver a arca no seu lugar, a arca no seu lugar apropriado. 2 Samuel 6 e 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom,
para a cidade de Davi com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Bendito Deus, Pai querido e santo, Senhor da glória, estamos em tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado pelo teu povo, obrigado pela leitura em tua palavra santa, obrigado pelos meus irmãos, meu Senhor, que escuta através do rádio, obrigado pelos meus irmãos, meu Senhor, que estão conosco na internet. Querido Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua bondade. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua bondade para conosco. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, porque tu tens nos dado, Senhor, também esse instrumento para transmitir a tua palavra, transmitir a tua verdade. Amado Senhor, Deus bondoso e santo, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Louvado e exaltado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, a leitura feita na palavra de Deus é extraordinária para nós, porque nos fala exatamente daquele traslado da arca, digamos, o traslado bem-sucedido. O rei tinha tentado fazer isso anteriormente. Nós não podemos ignorar que Israel sempre teve muitos problemas e não é de todo complicado entender, porque nós temos problemas. Nós haveremos de ter problemas sempre. E Israel tinha os seus problemas, teve os seus problemas. E como ele tinha esses problemas chegavam a atingir também o culto. E naquela complicação que o reino teve, e a arca foi tirada de Israel, a arca foi levada como um prêmio de guerra, como um troféu de guerra, foi colocada lá no templo de Dagon, no templo dos deuses, na Filistia. E depois daquele período, a arca ficou ela esteve em vários lugares,
É tanto que quando Davi propõe no seu coração construir um templo para que a arca fosse introduzida nele, ficasse ali para sempre, apesar dele não ter construído, mas Deus honrou o seu propósito. Deus aprovou o seu propósito, muito embora tenha determinado que seria o seu herdeiro, o seu sucessor, quem faria isto. E Davi foi fazer isto anteriormente. E nós sabemos o que aconteceu, nós já vimos isto na aula passada. Eles fizeram uma coisa completamente diferente, simplesmente quiseram fazer o bem. Mas não seguiram os padrões e levaram a arca, tentaram levar a arca em cima de um carro novo e tal. E naquele problema, naquele dia, naquela tentativa de traslado, houve um incidente com a morte daquele homem que estava segurando, tentando segurar a arca. Nós aprendemos isto. A arca fica na casa de Obed-edom e depois vem uma notícia. Olha, senhor rei, o Senhor Deus tem abençoado Obed-edom, a arca está na casa dele, ele tem honrado o Senhor e honrado a arca, mas a gente sabe, a arca não foi criada para estar em casa de família. A arca não foi criada para ser guardada, um troféu. Não era, jamais seria um troféu de guerra, mas também não seria um bem de família. A arca era um bem da nação. A arca era um testemunho de Deus. A arca era algo feito com esta finalidade, o testemunho de Deus. Era a presença de Deus, era o símbolo da presença de Deus. E Davi, então, resolveu trazer a arca para a cidade de Davi. E agora, o receio de que houvesse incidentes novamente. É bom a gente frisar, eu não posso deixar de frisar isso para alguns, que o mundo gosta de feitiçaria, de magia, de maluquice, e alguns idiotas aí chegam a dizer que a arca tinha segredos militares, ali já tinha, Israel já detinha urânio enriquecido, a bomba atômica, eles chegam a dizer asneiras. Na verdade, a linguagem do asno se conhece assim. Eles dizem asneiras de toda a natureza. O poder de Deus que estava ali, aquele símbolo da presença real do Senhor, para eles, na verdade, era uma magia. Para alguns cabalistas, era magia. E para os incrédulos ímpios, era uma descoberta científica prévia, portanto, Israel já era uma ameaça para as nações. Maluquices à parte, a gente sabe que a arca era exclusiva da nação e não de família. E o Davi foi, agora com muito cuidado. Como é que a gente deve fazer? Com certeza, olha, com certeza, ele consultou a palavra de Deus, ele consultou os sacerdotes, como é que a gente faz o traslado? Então, resolveram fazer o traslado. Nós temos que fazer reverentemente. Nós temos que levar a arca do Senhor com reverência, cuidado absoluto. Então, fizeram isto. Prepararam os homens, que eram os levitas, tinha que ser os levitas, está na lei, eram os levitas que deveriam levar a arca, e eles levaram a arca. E aqui no versículo 13 diz, sucedeu que quando os que levavam, não descreve aqui os levitas, os sacerdotes, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. No lugar de arranjar um carro de boi e enfeitar como se enfeitavam os carros dos reis, para levar a arca do Senhor, fizeram como estava ordenado inicialmente, levitas levando a arca de Deus, com reverência e temor. Então, no versículo 14, diz que o Davi ia saltando, o Davi ia se regozijando, por várias razões. Primeiro, a arca de Deus agora vai ficar na cidade de Davi, que ele havia conquistado com a sua espada. Depois, a arca de Deus vai
está no lugar apropriado, criado por Davi, até que o templo seja construído. Depois, Davi estava, na verdade, feliz, porque a arca também era símbolo de união para Israel. Então, meus amados, ele ia saltando, e o texto diz que ele saltava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido de um éfode de linho. O éfode de linho era usado pelo sacerdote, mas o rei tinha ocasiões que o rei podia envergar o éfode de linho, usava o éfode de linho e também oferecia sacrifícios como o soberano da nação. E ele ia subindo, louvando a Deus, servindo, cantando, pulando de alegria, literalmente. O versículo 15 diz: assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas. Agora a parte que começa a ficar complicada. Versículo 16. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade, houve o percurso, sem incidentes, e o rei muito feliz. Mas quando ele entra na cidade, digamos, passando ao lado do seu palácio, aí a esposa está lá em cima. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Aquela mulher nunca foi uma mulher temente. Aquela mulher nunca foi uma mulher fiel. Ela não aparece nenhuma expressão de felicidade, de fidelidade. A única coisa que eu poderia, atribuir àquela mulher como uma coisa positiva foi quando ela mentiu. O pastor endoidou. Acho que o pastor enlouqueceu. Mas o pai dela queria matar o Davi. E ela mentiu. Ela disse que o marido estava muito doente, ardendo em febre, doente, muito mal, estava de cama, e os homens voltaram. E enquanto os homens voltam, ela sabia o pai que tinha, ela sabia quem era ela também. Então ela diz para o Davi: olha, vai embora porque não vai ficar assim não. E o Davi pegou o beco, como dizem os jovens. Davi foi embora, saiu, e ela pega lá um adorno, uma estátua, uma coisa lá, e bota na cama e cobre. E quando os homens chegam lá e dizem ao Saul: não, nós não trouxemos o homem não, porque ele está doente, o cara está doente. Volta lá e traz, nem que traga com cama e tudo. Ou seja, o Saul estava determinado a matar o Davi. E parece que a única coisa positiva de Mical foi mentir e facilitar a fuga de Davi para escapar da fúria do sogro, o pai dela. Então parece que a única coisa positiva daquela mulher. Não aconselho você mentir, não minta para nada. Mas uma mulher que é rainha, uma mulher que tem tudo ao seu alcance, aos seus pés, e ela não faz nada, não tem nada, não aparece nada. A única coisa positiva que eu posso atribuir a Mical é ela ter mentido para salvar a vida do marido. Resultado, meus amados, é que ela desprezou o marido, porque ele estava saltando e eles usavam túnicas, à medida que saltava aparecia as pernas, as coxas, e ela ficou injuriada. E ele foi lá, concluiu o traslado, o percurso, e introduziu a arca do Senhor no seu lugar. Puseram a arca do Senhor no seu lugar, na tenda que Davi havia preparado. E Davi continuou. Ele não sabia que a mulher estava enfurecida. Ele não sabia que ela havia desprezado. Ele não sabia que ela tinha se colocado como adversária dele naquele momento. Mas o que acontece é que ela, naquele momento, estava lá, na sua fúria, e ele em comunhão com Deus. Ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas. O holocausto tinha que ser queimado por inteiro, mas a oferta pacífica, por sua vez, tinha que ser comida por inteiro.
E ele abençoou o povo, em nome do Senhor. Ele abençoou o povo, ele fez realmente uma festa maravilhosa. E repartiu com todos os presentes, toda a multidão, desde os homens até as mulheres. Cada um recebeu um bolo de pão. Era um tipo de pão sem fermento, que era também suficiente para alimentar uma pessoa. E ele deu um bolo de pão para cada um bom pedaço de carne do sacrifício pacífico e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, foi cada um para a sua casa, incluindo Davi, que foi para casa. Ele pensava que, do jeito que Deus tinha abençoado a casa de Obed-edom, também o Senhor pudesse abençoar a sua casa, a sua mulher, pelo seu propósito tão elevado, tão alto, tão importante. Mas quando ele chega em casa, ele encontra a mulher enfurecida e diz: quão honrado foi o rei de Israel hoje, descobrindo-se aos olhos das servas e dos servos. Ela o comparou como homens vadios. E ela conhecia homens vadios. Toda a vida houve dançarinos. Toda a vida houve homens vadios. Ela conhecia, ela sabia. Anterior, e tanto anterior como posterior, houve homens vadios. No próprio Israel, a Bíblia nos fala de rapazes escandalosos. Aquilo eram homens vadios. Ele ficou injuriado também. Ele ficou enfurecido. A resposta dele nos diz, versículo 21, então disse Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, perante o Senhor tenho me alegrado, e na minha alegria pulei e saltei, e eu fiz isto diante das servas que me honram, eles sempre me honraram. E eu me humilharei, me envilecerei. Envilecer nas Escrituras é me apequenar. Eu me apequeno, eu me nego, eu renuncio qualquer honra pessoal para honrar o meu Senhor. Meus queridos irmãos, era uma resposta muito dura do rei Davi para sua própria esposa, mas uma resposta à altura. Se fosse necessário me apequenar, ainda mais do que isto, me envelheceria, me envelhecerei, eu me negarei, eu me nego a receber honras que não sejam honras devidas, eu me negaria. E o versículo final, que eu li aqui só porque está na Bíblia mesmo, diz, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. E eu dizia, ela não teve filhos e nem felicidade. Ela não teve alegria, ela nunca foi fiel. Ela nunca foi digna para ser uma rainha no povo de Deus. Infelizmente, as escolhas acontecem. O povo havia escolhido o pai, e o pai tinha dado ela como um presente para o Davi, com a finalidade de dominar aquele soldado, aquele valoroso soldado. Mas, meus amados irmãos, sejamos soldados do Senhor, trabalhemos para o Senhor, coloquemos nossas vidas nas mãos do Senhor e não nos preocupemos com o que possa haver em termos de juízo, em termos de julgamento, até mesmo do nosso trabalho. Que Deus possa abençoar e guardar a cada um de vocês, a cada um de nós. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor. Ó Senhor, abençoe e guarda o teu povo, dá graça a cada um, manifesta, Senhor, o teu poder. Ó Senhor, nos ensina a andar na tua presença, nos ensina a estar na tua dependência. Abençoa, meu Senhor, todos os que leem a Bíblia e buscam, Senhor, nas suas páginas santas, o seu santo conselho, a sua santa instrução. Ó Senhor, abençoa e guarda os meus irmãos, os meus ouvintes, nesta conexão da emissora com a internet. Abençoa, meu Senhor, cada um dos meus irmãos, a tua igreja em toda a terra. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos
com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.